bem-vindos ao podcast do Estudo Ludwig Fomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen. Hoje eu converso com Japa Veloso e João Nogueira, dos Acadêmicos de Milton Friedman. Sejam muito bem-vindos, Japa Veloso e João Nogueira. Obrigado. Um tema recorrente neste podcast é uma grande crítica que se faz com relação a essa ideia de que os liberais falam muito de economia, falam de política e não tratam de outros temas. Com o Acadêmicos de Milton Friedman, vocês conseguiram unir essas duas preocupações, digamos assim. Quer dizer, vocês criaram um grupo de samba que faz letras calcadas nas ideias da liberdade. Então eu queria perguntar para vocês o seguinte: como é que surgiu a ideia de criar os Acadêmicos de Milton Friedman? Bom, então foi no dia a dia, né? No dia a dia eu frequento muito aqui a casa do Jopa e a gente sempre conversa bastante sobre o assunto. E aí um dia a gente conversando disse, poxa cara, a gente podia... Ele gosta bastante de samba, eu também gosto, né? A gente escuta bastante João Nogueira, Cartola e tal. E a gente... Nossa, cara, por que a gente não faz um samba só pra zoar um pouco e botar pra fora um pouco disso que a gente acha, né? Foi uma coisa bem na brincadeira. Aí ele, poxa, é verdade. Aí um belo dia a gente sentou aqui, ele pegou o violão, eu tinha feito uma harmonia que ele pegou logo assim, e a gente começou a fazer o que virou o samba do Torreão. Samba do Torreão. Mas uma coisa que a gente sempre teve um pouco em mente é que não era muito difícil de colocar isso na internet, porque a gente conhece, sabe que o meio liberal é bem conectado. Então você passa pra galera, a galera sai compartilhando e vai rápido, né? Então a gente sempre sentiu que a gente podia fazer, filmar e colocar na internet também, não ficar só uma brincadeira aqui. Entendi. Bom, só para situar o ouvinte do podcast, vocês moram nos Estados Unidos, como é que vocês chegaram até aí? Bom, a gente veio para fazer uma faculdade aqui em Boston, o João Nogueira agora está morando em Nova York, mas eu vim em 2011, você chegou aqui em 2010, né? Eu cheguei em agosto de 2010. Aí a gente se conhecia de leve, lá de São Paulo, porque a gente estudou na mesma escola. Sim. Só que eu terminei aquela escola um pouquinho antes dele, aí a gente veio para cá aqui que a gente começou a ter mais contato mesmo, e aí logo meio que eu descobri que ele tinha algumas ideias parecidas com a minha, a gente ficou mais amigo, e depois de uns 5 meses que eu estava aqui, ele veio morar aqui em casa, né? Sim. Mas aí vocês foram para os Estados Unidos para estudar música, os dois? Não? Sim. A gente veio transferir metade, a gente fez metade do curso em São Paulo, foi para lá para São Paulo para estudar e transferimos para cá. Aí precisamos fazer só 2 anos aqui, ficou mais fácil. Entendi. Aí a gente se formou lá na Berklee College of Music. Bom, eu vou antecipar uma pergunta que eu tinha deixado para o final, mas como você citou aí que vocês descobriram que tinham algumas ideias em comum, eu queria saber o seguinte: como é que cada um de vocês conheceu as ideias da liberdade? Qual foi o primeiro livro que cada um leu? Queria que vocês contassem um pouco dessa história, de qual foi o primeiro contato com as ideias da liberdade. Essa história é boa, né? Porque a gente veio de caminhos opostos, né? Sim. Eu comecei novinho, entrei com 11 anos no colégio militar lá do Rio de Janeiro, e o João Nogueira... E eu estudava num colégio bastante marxista, e fui bem comunista, bem socialista. Filho de comunista. Meu pai é grande socialista também. E o meu pai é militar, né? Então é o oposto, né? Exatamente. Pô, então isso daí deu em 1964 ou 68, enquanto de vocês, pô? Tá com comunista? Exatamente. Então o Jopa já tinha esse background, mas uma coisa que eu noto muito assim nos meus tempos de esquerdismo é uma inquietação no espírito muito grande. E as próprias ideias que eu saía repetindo por aí não me davam nenhuma luz de como resolver isso, né? Porque o socialismo não conseguiu resolver nenhum dos problemas que ele se propôs a solucionar, né? Muito pelo contrário, ele piorou, ele vem como uma promessa de distribuição de renda, e o que ele consegue fazer é concentrar a renda na mão de 20 pessoas, de uma maneira absurda, assim. Daí, antes de vir para os Estados Unidos, eu já comecei a mudar um pouco o meu pensamento. Eu conheci um pessoal um pouco mais conservador. Um belo dia eu estava discutindo
Aquela velha prática esquerdista, né? Discutir o que não conhece, né? Eu estava discutindo a África, né? Aí eu falando que o mundo desenvolvido prospera por causa da fome na África e tal. Aí esse cara, muito tranquilo, muito numa paz de espírito, me disse, olha, se eu te mostrar alguns dados, você pode mudar de ideia? Eu disse, bom, eu não sou desonesto dessa forma assim, eu posso mudar de ideia. Aí ele me passou a indicação para um livro sobre o fluxo de capitais privados para a África. Nos 90, eu descobri que, na real, o PIB da maioria dos países africanos é dado por doações internacionais. Em casos como a Etiópia, por exemplo, quase 90% do PIB é doação internacional. Então o fluxo de capitais já me mostrava que eu estava errado. Pô, não tem nada saindo da África, a galera injeta dinheiro à torta e à direito lá. E aí comecei a me interessar mais assim, poxa, como é que um governo com tanto dinheiro consegue fazer tanta porcaria e aprisionar o povo na pobreza? Daí eu fui chegando em alguns artistas, em alguns autores mais liberais. Eu conheci o Bastiat, conheci o Hayek, o Mises, que eu tô terminando de ler o Ação Humana agora, gostei muito. Foi um livro que tem mudado bastante o jeito que eu enxergo o mundo. E basicamente esses autores, o Bastiat, o Hayek e o Mises. E você, Jopa? Eu fiz um caminho que eu estava lá no colégio militar, nunca fui simpático com ideias socialistas nem nada, mas eu era um pouco mais conservador, na verdade também não entendia nada do que eu estava pensando. E aí quando eu terminei o colégio em 2004, né, apareceu o Orkut, e eu comecei a frequentar o grupo que tinha lá o liberalismo. Aí eu comecei a prestar atenção um pouco mais, entender que existiam alguns autores que eu não conhecia nenhum na época. E é bem interessante porque aí nessa época eu comprei as 6 lições do Mises e o Caminho da Servidão do Hayek, né? Eu fui lá no Instituto Liberal, era complicado pra caramba, não encontrava em nenhuma livraria. E aí eu me mudei para São Paulo em 2006, fiquei vários anos sem internet, sem muito contato com o que estava acontecendo, e quando eu voltei para a internet já em 2010... Aí eu vi que estava tudo diferente, tinha o Instituto Mises, tinha muita coisa aparecendo. Naquela época eu nem conhecia o Rothbard. Vários autores naquela época, mesmo já tendo ali aquele grupo do liberalismo, era uma coisa que não tinha tanta gente bem informada quanto tem hoje, entende? E aí eu aprendi muito já com o Instituto Mises, com todos esses sites que estão aí, eu pude aprender muito mais. Vocês estão há quanto tempo nos Estados Unidos? 3 anos. Faz uns 3 anos. Tá, quando vocês foram, então, vocês já tinham essas leituras. Sim. Aí vocês aprofundaram as leituras desses autores, é isso? Isso. Eu te falo que eu vim pra cá realmente, eu ficava me perguntando, será que nos Estados Unidos rola essa doutrinação pró-americana, capitalista, que a gente tanto, que no Brasil parece haver um consenso de que ela existe, que ela é uma realidade incontestável, né? Aí eu cheguei aqui na Berkeley e eu me deparei e a gente se deparou com um currículo que é chamado Liberal Arts, que é um grupo de matérias que não tem a ver com o teu curso em si, mas elas são obrigatórias, porque o Estado impõe que elas sejam ensinadas, né? E nessas matérias eu só li Marx, Derrida, Heidegger. Então, tipo, tudo que é possível para que você acredite que não há nenhuma espécie de verdade, que é impossível chegar a ela, e de que os problemas do mundo só se resolvem com o socialismo, eu achei aqui. Entende? Então eu achei uma coisa muito estranha. Voltando à questão aí do grupo, qual era a intenção de vocês, Jopa e João, quando decidiram criar o grupo? E vocês começaram na primeira pergunta que eu fiz, falaram um pouco sobre como que foi essa reunião e como fizeram a primeira música, mas qual era a intenção quando vocês decidiram, bom, vamos criar a música e fazer o grupo? Foi um pouco na zoação mesmo, né? Sim, bem na zoação. A gente fez a primeira pra zoar um amigo nosso, o Pedro Torreão. Que batizou o grupo, Sim, né? Batizou o grupo, inclusive. Ele é um grande amigo meu lá de Recife. Ele é sociólogo. E ele passou umas 2 semanas aqui. Uma semana. Né? Passou uma semana aqui no nossa casa, quando você namorava aqui.
E a gente conversou sobre algumas coisas e tal, e a gente discordou basicamente. Mas na verdade ele nem foi chato, nem nada, não, ele foi super agradável. Na verdade ele super. Gostou pra caramba do samba. E a gente fez mais pra brincadeira, né? Ele adorou, ele se achou um muso. É a garota de Ipanema de vocês? É a nossa exatamente. Ele vai odiar ouvir isso. Ele mesmo diz, né? Não, ele gosta. Ele é do tipo que sai na marcha das vadias e tudo. Ele é um cara bem esquerdo mesmo. E animado, festivo. Você acabou de queimar o filme dele completo agora. Não, que isso. Tô orgulhoso até. Ficar orgulhoso. Mas me diz uma coisa, quem foi que deu a ideia do nome do grupo? Ele, quando eu falei pra ele, cara, a gente fez um samba pra ti. Aí ele disse, Acadêmicos de Milton Friedman, do nada, assim. Eu disse, nossa, e a gente tava pensando, assim, em nome pro grupo. Liberta há muito Samba, tempo. os nomes piores. A gente pensou, Liberta Samba, Libera Samba, mas ficava um cara de grupo de pagode, né, cara? Tipo, Gera Samba, essas porcarias, né? O pessoal ia levar a sério, né? Ele veio Acadêmicos de Milton Friedman. Nossa, eu ri muito quando eu vi, porque sonoramente já é engraçado, né? E a gente nem é assim, friedmaniano pra caramba. Eu me identifico mais com o Mises, mas a questão do nome, da sonoridade do nome pesou mais. Então o Torreão deu essa... Mas o Milton Friedman, ele tem um carisma muito grande também. Tem esse lado, combina bem com o nome de um grupo, né? Sem dúvida. O nome ficou ótimo, foi uma grande dica. Agora é engraçado, né? Um amigo de vocês de esquerda que dá o nome do grupo. Ainda ganha um samba. Sim, ele é do bem, ele não assim, só as ideias dele que são do mal, né? Mas eu acho que no dia que a coisa fica feia no Brasil, ele até muda de ideia. Pode ser. Bom, vocês divulgaram no YouTube 3 músicas. A primeira vocês citaram, que foi o Samba do Torreão. Depois tem a Sambastiá e Bigodagem Bolivariana. Quem é que faz as letras e as músicas? Aqui a gente faz, né? A gente faz as músicas, tenta fazer tudo junto, porque é brincadeira, né? Se fizer tudo separado, não tem nem graça. Entendi. Vocês se reúnem, se sentam e fazem em parceria. De um tema. Traz algumas ideias. O Jopa muitas vezes já tem uma harmonia meio pronta, assim, eu vou colocando as palavras. Tu pensa muito qual brincadeira vai fazer com aquele tema. Exatamente. O Sambastiá mesmo, a gente pensou, nossa, quais são os setores da sociedade brasileira aos quais a gente pode se dirigir? E a ideia de todo mundo tá querendo, a primeira ideia foi essa. A primeira ideia é de que todos querem viver às custas de todos mesmo. E aí a gente pensou em cada setor, assim, vamos falar de todo mundo, né? Para não dizer que não falamos das flores, a gente resolveu falar de estudante, de professor, de empresário, de artista, taxista, todo mundo que quer cineasta. Todo mundo, agricultor. Aí a gente, no final, pensou que podia ter esse nome do Bastiá, né? A gente pensou Bastiá, São Bastiá, e já tinha aquela imagem do Milton Friedman com a auréola na cabeça, tipo um santo, né? E a gente falou, vamos fazer um santo do Bastiá também, né? São Bastiá. Boa. E com relação à música Bigodagem Bolivariana, como é que Essa aí eu vi a notícia que o Banco Central da Venezuela estava assumindo que estava faltando coisa lá, né? Aí eu li a lista, açúcar, ovo, tudo, né? Eu falei, isso é um samba, né? Lembra aquelas coisas, aquele samba que dá receita de vatapada, essas coisas? Eu pensei, isso é uma receita de... Tudo tem, né? Receita do samba. E nós temos vários amigos aqui também que são venezuelanos, que estão estudando aqui, e eles sofrem muito com a questão da burocracia. Muito, muito. Para eles receberem dinheiro, muitos aqui recebem a ajuda das suas famílias e tal, até porque quem vem como estudante não é permitido trabalhar, né? Entendi. Então muitos e para você mandar dinheiro da Venezuela para os Estados Unidos, você tem que escrever uma carta para o governo, aí tem cada caso específico de tal remessa. Olha, é uma complicação tão grande que sempre que chega a época de pagar-se a faculdade, pagar os custos assim, eles até têm uma tolerância maior em relação aos venezuelanos, porque eles sabem que
que demora mesmo e que é complicado. E fora a burocracia, tem o lado da coisa que está acontecendo lá, né? A gente sente que o pessoal venezuelano se sente desconfortável, né? Eles não estão nem um pouco satisfeitos com o que está acontecendo, né? Sim, sim. Imagino também você estar num outro país estudando e sabendo que sua família, amigos estão enfrentando essa situação, né? Pensou que o Hugo Chávez tinha ido embora e ia melhorar, né? Melhorou nada. Vocês acharam isso mesmo? Não, eu nunca tive essa esperança, não. Eu estava esperançoso até, hein? Porque a gente sabe que o jeito que se estruturou a esquerda na América Latina, ele já tem os próximos sucessores e não é um projeto que está com muita intenção de deixar o poder, não. Entendi. Foi uma das coisas que o crime organizado aprendeu na cadeia, né, no Brasil. Assim. Sim, sem dúvida. Eles aplicaram ali para a questão da hierarquia e substituição dos chefes do morro. Aí a bigodagem, a gente quis criar um termo que simbolizasse tudo isso que acontece na América Latina agora. O povo na América Latina parece, principalmente os intelectuais, parece tudo órfão de um pai, né? E esse pai vem na figura do Estado. Então, sempre que tem um cara que fala alguma porcaria contra o capitalismo, a galera aplaude, né? Aí vem o Mujica, vem o Evo Morales, vem a Kirchner, enfim. Essa galera aí, né? Aí a gente resolveu chamar isso de bigodagem. Isso é um tipo de desonestidade absurda, né? Que aprisiona o povo na pobreza. E é um fato lamentável que você tenha as pessoas aplaudindo ainda esse tipo de gente. Com tudo que já aconteceu, né? A gente vê em Cuba e tal, né? Impressionante. O Milton Friedman diz um negócio engraçado num dos últimos vídeos dele, assim, que ele fala: é impressionante como a queda e a falha brutal do socialismo trouxe para o Ocidente a crença de que a única coisa que a gente precisava mais era mais socialismo, né? Agora, você sabe, quando eu estava ouvindo a música Bigodagem Bolivariana, me parecia o Brasil dos anos 80. Só faltou falar do gás. Não sei se vocês falavam do gás, não estou lembrando a letra, mas se tivesse gás na letra... Falta de gás, de combustível... Quer dizer, com esse negócio da Petrobras agora aí, pode ser que a gente comece a ter problema com combustível também. A gente está se dedicando, né, para ver se a gente piora as coisas, né? Nossa. Apesar do esforço de muita gente melhorar, a gente faz a nossa parte, né? Deus me livre, guarde. Quem são as pessoas que sempre estão com vocês ali nas filmagens? Que é uma galera animadíssima, que sabe as letras, tá todo mundo... Aquele encontro já devia estar acontecendo umas 6 horas antes. Sim. A feijoada, a né? feijoada, geralmente eu venho aqui um dia antes e começo a fazer a feijoada. Né? Pra ela ficar bem encorpada, pra ela ficar bem no ponto, pra não ter sem pressa. Mas vem cá, é um grupo de amigos de vocês que moram aí? Tem gente que mora aqui em casa, a maioria ali é brasileira, pessoal da faculdade também. Tem um ali que também é liberal, né? Mas tem outros que são simpatizantes, não tem ninguém que tenha enchido o saco, achado ruim, né? Não tem nenhum esquerdista per se. Também não seria convidado para feijoada. Não seria. Oferecer feijoada para esquerdista, 7 anos de azar, hein, pô. Mas são amigos nossos aqui. E a gente sempre eu e o Jopa, a gente termina conversando sobre alguma coisa a respeito, e as pessoas nos parecem ser bem simpáticas ao que a gente diz. E são músicos, né? Então, eu sinto assim que hoje em dia o pessoal músico está mais acessível para essas ideias, né? Eu acho que principalmente a partir do momento que acabou a ditadura, que o pessoal acabava indo para o lado da esquerda muito por conta disso tudo. Eu acho que hoje em dia o pessoal está mais aberto a ouvir, se interessar, abrir a cabeça. A maior dificuldade é mais com os meus amigos músicos que estão no Brasil mesmo, né? Porque eles estão tão imersos nessa realidade de que o mercado deles é uma concessão estatal, que não é nem uma concessão estatal, é uma doação estatal. Está aqui o dinheiro reservado para a cultura no ano de 2003, agarrem-se. Que eles têm direito, né? É um direito. E aí a coisa fica mais complicada, mas a gente já fez alguns debates assim
no Facebook, que algumas pessoas puderam olhar de outra forma e dizer, não, realmente. Outros ficam naquela negação, né? Aquela negação completa. Ah, não, blá, aí começa a chamar de coxinha, começa a chamar de reacionário. Aí eu visto o Nelson Rodrigues mesmo, né? Reajo a tudo que não presta mesmo. Agora, você sabe que esse negócio é muito cruel, rapaz. Eu converso, às vezes, com músicos de cidades médias ou pequenas, e aí você percebe que os grandes shows que eles fazem, assim, ao longo do ano, são shows promovidos ou pelo governo do estado ou pela prefeitura. Aí o cachê é maior e tal. E aí, quando você tem secretarias... Achei que é assustador a gente pensar recebendo isso. Assim, só que tem muita coisa mentirosa também, né, nesses cachês, porque o cachê, ele parece ser... Mas os governos também atrasam para pagar, né? Não, pois é, tem um atraso, mas mesmo assim o problema disso tudo é você criar essa relação de quase dependência de você ter sempre esse show. Aí você passa a ver, quer dizer, o músico... É uma relação. O músico passa a ver a Secretaria de Cultura, seja municipal ou estadual, como quase o empregador que contrata ele 1 ou 2 vezes por ano, ou ao longo de um ano, em festas aí, municipais e tal. E aí uma vez eu perguntei para um amigo meu que é músico e tem essa relação aí também, como muitos músicos têm, de contratação por prefeitura e governo do estado. Perguntei para ele, mas vem cá, se a partir de amanhã não houvesse mais Secretaria de Cultura, iria acabar os músicos? Quer dizer, vocês não teriam mais o que fazer? Vocês iam para casa e plantar laranja, qualquer coisa, ia acabar? Ele falou assim, é uma excelente pergunta. Ele falou assim, não, a gente ia ter que dar um jeito. Eu falei, mas por que vocês não fazem isso agora? E por que criam não tá um mercado? Eu falei, mas é a questão do incentivo, né? Você está tão acostumado a ter aquilo que você sequer para pensar em outras formas. A pior parte disso é imaginar que é natural que todo mundo que tenha vontade de tocar tipo música instrumental, que não é uma coisa muito comercial, que a pessoa tem o direito de fazer isso e que os outros têm que pagar. Coisa de maluco isso, né? Inclusive foi o que... É engraçado que seja uma ideia que atrai tantos socialistas, né? Essa ideia de você poder receber as coisas dessa maneira, né? A sua vontade, né? Eles criticam tanto o egoísmo, né? A minha vontade é viver tocando música instrumental, eu tenho direito a fazer isso. Porque não há um mercado para tal. E se não tem, vai tocar outra coisa no fim de semana. A gente toca cada porcaria aqui em Boston. E o que não é verdade, há um mercado. É porque as pessoas estão tão acostumadas à muleta da Secretaria de Cultura que as pessoas não são mais capazes de reconhecer um mercado, nem que ele dê um chute na bunda da pessoa, entendeu? Não é verdade, eu concordo. Entende? Então, eu já conversei bastante sobre isso, de, minha gente, unam-se com pessoas. Aqui nos Estados Unidos, eu conheço várias pessoas que fazem crowdfunding, por exemplo, que temos inclusive uma amiga que acabou de fazer um projeto, não ganhou, as pessoas doaram $6 mil para ela gravar o seu EP. Com $6 mil ela vai gravar um álbum que custaria no Brasil no mínimo uns 50 mil para você captar de captar, porque o preço de tudo, né? A gente estava falando antes, uma gravação é caríssima. Você entrar um equipamento no Brasil para você ter um estúdio bom é uma coisa... Poucas pessoas têm acesso, o preço fica lá em cima, realmente fica mais difícil para todo mundo, né? Aí vem o governo dando essa ajudinha. Essa é a pior parte. Uma ajuda. Para comprar instrumento é tudo ruim, é tudo o dobro do preço. Uma coisa que custaria $1.000 custa $2 mil no Brasil. A gente já tem menos no Brasil. Aí, no final, a gente vai pedir para o governo nos dar quando ele estava sempre tirando da gente, né? Exatamente. É como o do Vivier, ele deixou aí essa dica. Não, eu acho que há filmes que jamais sairiam se não fosse o incentivo do Estado. Então eu digo, então agora a gente tem que... o Estado tem que pagar pelos filmes que ninguém quer ver. Pois é isso. Fora que o preço da produção, exatamente, para entrar uma câmera, coisa vai ser mais caro, né? É equipamento caro. Né? Exatamente. Você, para um projeto cultural, sem o governo, ele custa muito, mas muito mais barato do que com o governo e com o auxílio do governo. Esse auxílio ele é muito um atrapalho
Até porque todo mundo já sabe que na hora que o governo está envolvido, você pode ganhar mais, né? Dá para pedir mais. O pessoal já pede lá em cima. Já pede. Quando é projeto que vai ter governo, já pede 10 mil reais. Porque já sabe que vai demorar, vai demorar para sair, aí vai ter a inflação e ainda tem mais um tempo de você chegar para a empresa e oferecer a isenção, e aí vai demorar mais. Aí, então o pessoal sempre empurra para cima o orçamento. Então as pessoas ficam sem o cálculo tipo, você fazer o cálculo econômico de uma produção cultural no Brasil é um negócio absurdo. Primeiro por causa dessas questões já, dos preços. Outra coisa é você, por exemplo, promover um espetáculo. Tem a meia entrada, né? Que é um direito. Mas, puta, como é que você vai calcular o valor da sua entrada, o valor do seu espetáculo com a meia entrada? Se um cara pode chegar lá e de repente ele tem o direito a pagar metade do que ia te auxiliar no teu custo. Agora eles até colocaram, parece que um limite, né, de meia entrada para o pessoal já sabendo. Daqui não vai passar. Mas aí já tem uma outra lei que se você vai lá, você recorre, você tem o direito, é um direito. Em São Paulo, que é onde ocorre a maioria das produções, né, artísticas brasileiras, são São Paulo, né? Show, eu lembro de comprar show, sei lá, para ver o Ozzy, e meia esgota, porque é 30% reservado para meia. Mas agora parece que você pode chegar lá e exigir, pode entrar com uma ação e não sei o que, pode processar o produtor. É uma coisa imbecil. Aí o que é que você tem? O preço dos ingressos são tudo muito mais alto do que deveria ser. Eu ia muito em show, na época que saiu essa lei, eu me lembro que eu pagava para ir em show 35, 30, 40 reais, aí tipo, em um ano já era tudo 80, 90, lógico, em automático, não teve erro. No Espírito Santo, alguns organizadores de shows criaram um instrumento interessante para lidar com a meia entrada. Eles botaram o valor do ingresso normal e disseram que era meia entrada para todo mundo. Eu ouvi falar isso aí. O ingresso custa 50 reais, né? Aí eles falam assim, inteira 70, meia 50. Só que todo mundo pode comprar meia. É oferta, né? Então, mas você quer coisa mais fácil do que você fazer uma carteira na Uni? Tem, Nossa. Você se matricula, sei lá, num curso de inglês, você nunca vai, e você vai lá na Uni, pronto. E aí você já tem aí a sua carteira, já tem o seu direito conquistado. O problema disso, rapaz, é explicar para os seus netos que você já teve uma carteira da Uni depois. É uma mancha na biografia. Exatamente. Mas o pessoal não tem muita vergonha na cara não, né? Não. É questão dos incentivos também, né? Você imagina, você tem uma lei que garante meia entrada. Você não está preocupado, enfim, não tem nenhum conhecimento em termos econômicos, nem tem qualquer preocupação nesse sentido. E não é só um incentivo, é um desincentivo, né? Porque, na verdade, os preços já vão começar a dobrar, né? Então o cara começa a fazer pelo desespero mesmo, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. E a gente, na real, que tá falando aqui, cara, não mexe na economia assim, dessa forma. Deixa que o mercado funcione por si mesmo e as coisas vão baixar devido à concorrência e tal. E a vida do pobre será mais fácil. Aí você já, isso é um discurso neoliberal, é neoliberal, né, que fala no Brasil. Mas a explicação para isso é muito fácil, rapaz, porque se esse pessoal não usar esse tipo de argumento, não tem emprego nem dinheiro, pô. Não vai ter carguinho no governo, rapaz. Você tem que ter uma secretaria para esse pessoal trabalhar. Agora me diz uma coisa, nós falamos aqui sobre a questão das dificuldades e tal no Brasil, vocês deram essa perspectiva aí de quem é músico, a questão do preço de instrumento para gravar e uma certa mentalidade de uma parte dos músicos brasileiros. Agora sim, o que eu venho observando ao longo dos últimos anos é que está havendo uma mudança em termos gerais, aí não só entre os liberais, mas em termos gerais do jovem brasileiro, jovem sem preocupações políticas nem econômicas, mas com uma vocação empreendedora, passaram a não ter mais essa mentalidade de esperar tudo do Estado. Eu queria saber de vocês, nesse ambiente que vocês convivem, de músicos, né? Vocês continuam a ter contato com músicos brasileiros e que continuam aqui, e esses que eventualmente vão para estudar, você sente também que há uma mudança com relação a anos atrás, em termos de não que viraram liberais ou são liberais,
mas de ver essa questão da relação com o Estado, de dependência de uma forma diferente. Vocês sentiram alguma mudança ou não? Mudança... Olha, dos músicos brasileiros? Exatamente. Eu acho que em relação a essa dependência do governo, não muito. Aquela coisa que eu falei um pouco antes Acho que o pessoal está mudando um pouco a cabeça de certas coisas em relação por causa do período da ditadura, por entenderem que os liberais não necessariamente são os conservadores, né, que tem essa diferença. Quando eles achavam que era tudo a mesma coisa, acho que o músico tende a não ser tão conservador, ele acaba se afastando, mas eu acho que nessa parte de se sentir dependente do governo, eu acho que o pessoal ainda é meio igual. No Brasil, aqui sempre chega alguém novo e pode conhecer a gente. Assim, os músicos que conheceram a gente aqui, muitos mudaram o jeito de pensar. Mas no Brasil a coisa ainda tá meio complicada. Eu comecei um programa no Facebook. É verdade isso, que chama Intervenções Econômicas, entendeu? Que é sempre que eu vejo intervenções econômicas para artistas de esquerda. Eu sou de vários artistas e a maioria deles é de esquerda. E eles estão sempre postando coisa estúpida sobre economia. Então eu chego e eu faço essa intervenção de maneira privada, entende? Eu não vou no mural do cara e começo uma discussão, porque aí gera todo aquele negócio de vaidade e tal, do cara ter que ganhar a discussão, entendeu? Isso. E aí eu faço essa intervenção de maneira privada, via mensagem privada. Eu ofereço alguns livros, já mandei ação humana para vários amigos meus, para eles entenderem de uma vez. Alguns começam a ler, outros confessam a preguiça mesmo e continuam na mesma coisa. E daí eu vejo que é mais um lance de desonestidade mesmo, e aí eu fico mais na minha. Mas alguns vêm e começam a perguntar mais, e aí eu mando mais umas outras coisas. Vai ler isso. Conversar com jeitinho, né? Chega sem deixar pro lado da vaidade. No final, o nosso ponto é a paz entre os indivíduos, não é mesmo? A gente quer isso. E nada mais pacífico do que o comércio, né? Saímos mutuamente ricos de uma transação. Deus te ouça. Não, mas eu acho que esse tipo de abordagem é extremamente criativa, interessante e eficaz. Porque você não parte para o conflito e você fazendo uma abordagem privada e mostrando, olha, não é bem assim, leia isso e tal, você ganha simpatia daquela pessoa que às vezes reproduz um discurso sem mesmo até refletir sobre aquilo que está dizendo ou compartilhando, né? Sim, porque eu me identifico muito com isso. Quantas vezes agi em negação e indignação pura com uma ideia simplesmente porque ela não era a minha, entendeu? Tipo, você fica, tipo, muito da reação esquerdista é puro reflexo, assim. Tipo, não, você tá falando isso, aí tipo, o isso já é falando isso por isso, né? Você tá falando isso, você tá falando que o mercado deve predominar na nossa sociedade. Aí você tá a favor do não sei o que lá, não sei o que lá, e vem aqueles espantalhos, vem aquelas coisas todas. E tendo usado dessas técnicas, já tendo experiência, entende? Eu posso ir com mais calma. Pera aí que eu conheço essa safadeza. Essa bigodagem aqui, eu já tô... Não, isso é interessante, porque a reação que, quando se é de esquerda, eu nunca fui, eu estou falando mais por observação externa. A reação que se tem a uma crítica que um terceiro faz a um ponto específico de uma ideia ou de algo que foi colocado em debate, é uma reação não de alguém que criticou aquilo que você pensa ou aquilo que você reproduziu, mas é uma reação de quem foi ferido... Na sua dignidade. É uma agressão moral. É o que o Ben... Eu não sei se você conhece o Ben Shapiro. Sim, ele é um conservador americano. Ele escreveu um livro sobre bullies. Né? Eles chamam essa tática de bullying, né? De maneira que, tipo, você fala que você é a favor do livre mercado. Você não é só a favor do livre mercado. Você é a favor das grandes corporações e que o pobre se ferre na miséria. Entende? É um negócio assim, você fala
você defende o capitalismo, você defende o imperialismo yankee, entendeu? É uma coisa maluca isso, né? Porque a gente vai ficar se estressando, se preocupando em debater com uma coisa que é só pra gente se dar bem e pra ferrar pobre, é uma coisa completamente idiota, né? Pra ferrar o pobre, basta você governar. Basta deixar como está, né? Não, pra fuder o pobre, basta... quer fuder o pobre, cria mais direito, diz que é direito dele ter um salário de 10 mil reais por mês. Aí pronto, aí quando vai estiver pipocando de desemprego e ninguém conseguindo empregar mais ninguém... Agora, você citou o livro do Ben Shapiro, tem um outro livro que fala sobre esse mecanismo psicológico do esquerdista com a sua própria ideologia, essa vinculação. É um livro muito bom que eu recomendo a vocês, se eventualmente vocês não conhecerem, e a quem está nos ouvindo. É um livro chamado O Fim do Compromisso, do professor Paul Hollander. É um livro que trata justamente de como se dá esse rompimento do socialista ou do comunista com a sua ideologia, e ele explica, ao lidar com o rompimento, ele explica como é que se deu a ligação. E a experiência de quem se torna socialista ou comunista é uma experiência quase religiosa. E para que eles rompam esse compromisso, deve haver um trauma muito grande. Fim do compromisso, é isso? Em inglês o título é The End of Commitment, e saiu uma tradução em Portugal, que é justamente a tradução do próprio título, O Fim do Compromisso, do Paul Hollander. Anotado aqui. Bom, meus caros Jopa Veloso, João Nogueira, muitíssimo obrigado por essa entrevista. Parabéns aí pelo acadêmico de Milton Friedman, sempre dou boas gargalhadas. E vocês fazem um sujeito que não gosta de samba ouvir samba. Por uma boa causa. Não só socialista, né? Vamos escrever para o Gilberto Gil dizer que estamos reavivando o samba. Se juntar, tem que mandar para ele, pro Chico Buarque, enfim, as estrelas aí do samba caviar nacional. O samba caviar, sim. Aí. Muito bom. Olha, muitíssimo obrigado pela entrevista e parabéns pelo trabalho. Obrigadão por esse espaço aí, Bruno. Deixa eu também mandar um abraço pro pessoal da EPL, pessoal lá do portal Libertarianismo e do Liberdade BR. Tá feito. João Nogueira, um abraço para alguém? Sim, um abraço para os meus amigos Henrique Vicente, o primeiro libertário que eu conheci em Recife, para o Reginaldo também, Reginaldo Barbosa, e todos os amigos do Brasil, família, os amigos aqui de Bossa, a galera que vem aí. A galera que vem aí. Comer feijão e cantar. Valeu, Bruno. Obrigado. Este foi o podcast do Instituto Ludwig Fomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen.